Salve família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo, eu queria trazer aqui o jornalista da ESPN, o Pedro Ivo. Se eu não me engano, ele é vascaíno, fala com muita propriedade de Vasco. E na minha visão, fez uma ótima análise do que foi a coletiva de ontem do Paulo Brax. Queria passar aqui para saber a opinião de vocês. Posso adiantar que basicamente ele diz o seguinte: ué, não acabou a época das bravatas no Vasco? Ou pelo menos deveria acabar? Quero saber a opinião de vocês. Vou trazer aqui também, sabe quem, cara? Desabafa, hein? Bolado, hein? Você nem imagina. Mauro Galvão. Porque não dá pra pensar no Mauro Galvão puto da vida, mas ele tá. Sobrou até pros jornalistas passadores de pano. Aí eu já vou passar logo. Se liga só. Vão perguntar tudo que eles desejam. Não tem nada ali combinado. Não, né? nem Pelo todos, menos. Nem todos. Pelo menos é o que a gente acha, Nem né? todos. Nem todos Não, estão. Tem umas perguntas ali que são ensaiadas. Ele tem. sabe, Pode, né? O pode pessoal- até ter. o passador, aqueles passadores de pano, Sim. que vão perguntar só aquilo, né, que é o mais bonito, que o cara pode sair bem, pode falar bem, né, que não faz mal pra ninguém. O famoso me engana que eu gosto. Né? Agora. Tá aí bolado com a coletiva também do Paulo Brax ontem, né, a família vascaína. Mas eu vou trazer aqui o Mauro Galvão para falar de Luca Orediano. Ele também desabafou, para ele não faz sentido nenhum o jogador mais caro da janela do Vasco não entrar uma vez como titular ainda no Campeonato Brasileiro. Vamos ver esse desabafo aqui do Mauro Galvão. Antes, vamos trocar uma ideia sobre duas notícias que foram destaque hoje aí na TNT Esporte e também no GE. A primeira é sobre Marlon Gomes na seleção brasileira. Vou botar na tela para vocês. Olha a matéria, ó. Precisamos falar sobre Marlon Gomes. O que esse rapaz está jogando de bola com a seleção brasileira no Mundial Sub-20 é brincadeira. Craque, tá? Tá aí, né, cara? Claro que a gente, assim, não pode comparar o nível técnico de um Mundial Sub-20 com um Campeonato Brasileiro. Com certeza, o nível competitivo do Campeonato Brasileiro tá bem acima. Marlon Gomes tá jogando ali, né, com jogadores da idade dele, mas eu acho que a gente tem que destacar o posicionamento do Marlon Gomes na seleção brasileira. Eu lembro que eu tava acompanhando uma live do Edmundo e o Fábio Azevedo, ele tinha acabado de fazer um podcast com o Ramon. E aí perguntou sobre o Marlon Gomes, o posicionamento, como ele gostava de utilizar o Marlon Gomes em campo. E ele falou, né, ou pelo centro do campo ou pelo lado direito. E todas as vezes que o Marlon Gomes teve a oportunidade com o Maurício Barbieri, com esses três volantes, que ele não tira isso da cabeça, sempre pelo lado esquerdo. Então acho que a gente tem que observar esse bom momento do Marlon Gomes, ver o posicionamento em campo e tentar trazer aqui para o Vasco da Gama. Porque na minha visão é um jogador de muito talento. Eu sempre peço aqui, Barbieri, me escuta, pelo amor de Deus, joga com dois volantes fixo e libera um terceiro homem ali para construir, né? Eu sei que o Marlon Gomes não tem essa característica de 10, de armar o jogo, de pensar, de organizar, mas eu acho que é um jogador que mais se aproxima na função e ele nunca foi testado ali, encostando nos atacantes, tendo mais liberdade para jogar, porque ele é bom jogador, deu uma assistência hoje, então tá aí, ó, sendo destaque da seleção no Mundial Sub-20. Uma outra matéria que eu gostaria de destacar com vocês é do GE. A gente viu ontem, né, o Paulo Brax assumir que errou na questão de contratar um meio armador, um camisa 10, porque ele mirou lá em cima. E aí o GE divulgou a lista desses camisa 10 que o Paulo Brax tentou para jogar no Vasco. Tá na tela para vocês, ó. Papo Gomes, Coutinho, Igor Coronado, Terãs, Isco e Franco Fagundes. Meu Deus, né? Coutinho, o coração já balança demais, né, cara? O Papo Gomes eu acho que não é um 10, é um jogador que, pelo menos o que eu lembro do Papo Gomes no Atalanta, é um jogador que sempre jogou aberto pelo lado esquerdo, se eu não me engano. O Igor Coronado eu não conheço. O Terãs, cara, o valor que foi pedido na época, eu não sei, cara, que ele voltou a ser reserva lá no Atlético Paranaense, mas claro que no Vasco seria titular absoluto. O Isco eu gosto muito, pô, seria uma grande contratação. E o Franco Fagundes, né, cara, eu sempre peço a participação aqui da galera porque não conheço o jogador e me falaram que ele mais é um segundo atacante, é um jogador que hoje lembra mais o Diego Souza, então eu não conheço o Franco Fagundes, mas Coutinho, o Isco,
sei lá, mano. Porra, que isso, ia dar uma acertada nesse time do Vasco, né, família vascaína? Agora vamos trazer aqui essa opinião aí do Pedro Ivo, jornalista da ESPN, que, cara, na minha visão, deu uma aula. A única coisa que eu discordo dele é quando ele defende a permanência do Maurício Barbieri. Fora, eu acho que foi show de bola e gostaria que vocês acompanhassem e dessem opinião aí nos comentários. Vamos lá. Só que eu acho que falta uma clareza, porque você vem de uma ideia de dinheiro entrando, sabe, quitar dívidas, ser sólido, manter pagamento em dia, você não repetiu o que aconteceu no passado, porque isso já acontecia antes. Então acho que falta uma clareza para explicar, porque muito se diz que é fluxo de caixa, mas fluxo de caixa o quê? Porque não existe para mim algo, não é normal eu não pagar, se eu combinei tem que pagar, não é normal eu não pagar, vou acertar depois. Tem juros, não tem juros, você está empurrando, você está negociando dívida, como é que é isso? Falta um pouco de clareza. E aí, voltando ao discurso do Brax, eu acho que tem uma calamidade esportiva ali sim, mas é bom explicar. O Salgado, enquanto parte do conselho, parte muito pequena, minoritária do conselho, ele pede a reunião. A brincadeira agora está na mão dos americanos. Ele pode virar e falar, não vai ter reunião nenhuma, espera dia 21 de junho. Perfeito. Então, assim, é preciso entender o que você fez também quando você topou essa SAF. E quando pega o Brax, eu só discordo um pouco dele fala, vão ser resolvidas internamente. Acho que o torcedor tem direito de saber, porque o Brax me parece agora adotar um tom de muito mais, sabe, um tom muito mais franco. Ó, tem erros internos, tem erros de montagem, vamos corrigir. Mas ele também acabou sendo traído, ele, a diretoria da 777 que toca futebol, ele, Luiz Melo, acabaram sendo traídos por algumas promessas do time, vamos ser competitivos, não vamos ficar devendo a rivais, sabe, não vamos passar por um pouco de briga de rebaixamento, porque não é questão de ser sólido e competitivo, acho que foi nas 2 primeiras rodadas, é você chegar na 8ª e tá já começando a ficar uma distância ali do primeiro time fora da zona, que realidade é essa? Então, falta talvez uma clareza mais, a gente entende que tem isso, a gente vai reforçar o elenco assim, a gente não vai brigar para cair como a gente falou, então assim, há uma cautela agora que não houve antes, se vendeu uma ideia de que não é briga por rebaixamento, é ser sólido, nem que seja um meio de tabela ali, intermediário, e não é o que está acontecendo. Falta comunicar um pouco mais. Passaram muito tempo calados. O discurso sobre o Barbieri me agrada, que seja mantido, de que é contra essa questão de troca de treinador, mas precisa corrigir. Tem muita coisa errada internamente, correção de rota, e acho que quando ele fala de montagem de elenco, não vê a baliza, mas está claro que precisa de uma movimentação na janela. O elenco do Vasco hoje é muito limitado. Não dá para se iludir com primeira rodada, com estadual. Tem carência, falta gente para decidir, falta meio de articulação, falta ponto um pouco mais decisivo, falta composição de elenco, falta muita coisa para o Vasco tentar jogar bola. O Vasco ainda não joga bola nesse Campeonato Brasileiro. Agora, pelos espasmos, né? Se traíram pelo que falaram, pelo que prometeram, pelo que venderam de ideia e agora estão recuando. É muito difícil, com a temperatura que está hoje com a torcida, você achar que só uma entrevista um pouco mais sóbria vai resolver. O tempo está passando, mas tem tempo para treinar e não responde. Tem tempo para treinar e não responde. Sabe, que correção de rota é essa? Vale ser um pouco mais claro também. Tá aí, né? Como eu disse, só discordo da permanência aí do Maurício Barbieri. É porque, cara, a gente vê alguns torcedores do Vasco comentar aqui no canal, a gente vê em outros canais, em páginas, Twitter, o pensamento muito parecido com o do Zé Colmeia, né, cara? Que tem vascaíno torcendo contra, que tem vascaíno que fica divulgando esse tipo de notícia pra atrapalhar o processo da 777 ali à frente do Vasco. E não é. E não é. Como o Pedro Ivo muito bem disse ali, quem atrapalhou todo esse processo foi eles próprios. Os profissionais que hoje estão na 777 e a gestão de merda do Vasco que vendeu, né, que escolheu a 777. Quando você pega declarações do Luiz Melo, do Abel Braga, o vascaíno não vai mais sofrer, o Paulo Brax falando que é uma nova era no Vasco da Gama. E aí o ponto que me chama a atenção em relação à montagem do elenco do Vasco, né? Porque o que o Paulo Brax disse foi o seguinte, a gente fez essa primeira leva de contratações, vamos disputar o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, vamos fazer contratações pontuais, entendendo as nossas carências, né, observando no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil, e vamos fazer contratações. E vamos chegar no início do Campeonato Brasileiro com 90% desse elenco. As contratações que chegaram foram Carabarral, Juan Cruz e Cocão. Agora, o que levou o erro de planejamento? O que ocasionou isso? Será que realmente é a falta de dinheiro? Porque junto a isso, né, o não cumprimento das promessas que eles fizeram, veio essas notícias aí bem negativas. E isso que passa a assustar o torcedor do Vasco. Então não é ninguém secando, não é a Vaspress, né? Foram eles mesmos que fizeram diversas promessas para o torcedor do Vasco e nenhuma delas foi cumprida. E o Vasco vive essa situação. Então, é como o Pedro Ivo muito bem disse nessa análise aí na coletiva, que, na minha visão, foi uma péssima coletiva, não disse nada de bom. O que a gente quer ver não é blá blá blá, é resultado dentro de campo. Ele assumiu aí essa responsabilidade em relação ao Maurício Barbieri, né? A primeira tomada de decisão que dava para ser feita já é a demissão do treinador. Não vai acontecer, vão confiar no trabalho. Agora, realmente, a gente quer ver eles qualificarem esse elenco para o nível aumentar
já que confiam no trabalho do Maurício Barbieri, coisa que eu não acredito nem um pouco, família vascaína. Agora vamos lá pro desabafo do Mauro Galvão. Tava irritado, o Vasco só perde, contrata um jogador mais caro e não utiliza ele nunca, o cara entra com 45 minutos do segundo tempo. A gente precisa passar esse desabafo aqui do Mauro Galvão. Se liga só. Acontecer as mudanças. Zé, é bom a gente até pegar aqui, se for o caso, mostrar os vídeos dos programas anteriores. Nós falamos desde o início que o Vasco precisava, no mínimo, 5 jogadores para jogar. Não é para vir fazer número, que nem o pessoal fala aí. Tem jogadores no Vasco que chegaram aí, a gente nem sabe quem são. Não sabe. Você conhece esses jogadores que chegaram para o Vasco? Não conheço. Não conhece, ninguém conhece. Aí chegou um daqui, outro dali, um veio do lado do norte, outro do nordeste. Nós não conhecemos. Esses jogadores foram vistos por quem? Quem viu esses jogadores? Né? Outra coisa, ele veio para o Vasco para jogar, ou qual é a função do Orediano? A contratação mais cara do Vasco, hein? Ele custou um monte, custou caro para o Vasco. Um jogador que parece que não conseguiu entrar no ritmo do futebol brasileiro. Alguma coisa tem que ser feita. Porque um jogador que custa caro, ele não ganha pouco. É um jogador que veio com a fama de um jogador que vai solucionar os problemas do Vasco, não consegue ser titular. Não é possível que o Vasco contrate a contratação mais cara do Vasco e o jogador não joga, ele não é titular. Alguma coisa está errada aí. Alguém tem que explicar isso. Qual o problema? Não se adaptou ao futebol brasileiro? Tem que ter uma explicação, não é possível. Vários jogadores, já joguei com muitos jogadores que vieram da América do Sul, Paraguai, Uruguaio, de tudo que é lugar aqui da América do Sul, se adaptaram ao futebol brasileiro. Não é possível, cara, que um jogador que nem o Orediano, que chega com a pompa de ser um jogador decisivo, tá no banco do Vasco, cara. E nem não é titular, nem quando o Vasco joga com um time modificado, ele não é titular. Pô, isso é brincadeira, né, cara? Nunca tinha visto ele jogar, Orediano. Isso eu afirmo, né, tranquilamente. Nunca tinha visto ele jogar. De repente, é um jogador que foi contratado. A gente tá vendo ele sabe jogar, a gente vê que ele tem algumas jogadas, né, que ele sabe segurar a bola, tudo. Só que para jogar no Vasco, o jogador tem que estar muito bem. Não adianta só fazer alguns dribles para trás, para o lado, né? Você tem que fazer jogadas para frente, tem que fazer gol, você tem que realmente fazer a diferença. Esse preço que foi pago por ele é um jogador que tem que fazer a diferença. Ele tem que desequilibrar o jogo. E não é isso que a gente está vendo, infelizmente. Eu não invento nada. A gente está vendo. O jogo passa na televisão, vocês estão vendo. Já viram isso? Já viram ele desequilibrar um jogo do Vasco? É complicado. Então, essa é a resposta. É complicado. O treinador, ele só escala o jogador que está jogando bem, está treinando bem. Então não adianta a gente querer procurar posição para o Orediano, que ele joga com a 10 ou ele joga com a 11. Não, ele joga ali mesmo, no lado que o PEC joga. Só que quando ele joga, infelizmente, ele não está superando o PEC. Nesse momento ainda não está. Verdade. Então, pode ser até que aconteça dele vir a jogar. Eu espero que aconteça isso, porque custou caro. Aí, concorda com a opinião do Mauro Galvão? Cara, eu vou concordar e vou dizer o seguinte, eu acho que é as duas coisas. Né? O Maurício Barbieri, ele precisa ajustar um modelo de jogo para encaixar o Orediano e o Orediano também precisa mostrar mais. Porque eu acho que o Maurício Barbieri trata esse jogador como se ele tivesse subido agora da base. E não é o caso, cara. Eu nunca procurei assim pesquisar, mas aí eu entrei aqui na Transmarket para ver os números do Orediano, principalmente na competição, em que ele se destacou ali na Libertadores, chegou até a semifinal, né, cara? Pô, dos 12 jogos que o Vélez fez na Libertadores, ele foi titular nos 12. Não fez gol, mas deu 3 assistências. E aí, cara, encarou times como Estudiantes, encarou o Bragantino, o Nacional. Nas oitavas de final, encarou o River Plate. Não era qualquer River Plate, não. Do Enzo, do Julio Álvares. Tinha um barco lá. E o Vélez passou nas oitavas. Depois encarou o Tajeres e parou no Flamengo. Então é um cara que tem uma experiência numa competição internacional, Libertadores, pegada, difícil. Foi titular absoluto, os 12 jogos jogou. E me parece que o Maurício Barbieri trata ele, como um garotinho que tá saindo da base agora, tendo todo o cuidado do mundo. E não é. O caso agora é testar um novo sistema de jogo. Vou até botar na tela pra vocês aí como ele jogava no Vélez, eu não acompanhava, mas creio eu que era ali, talvez um 4-4-2, um 4-3-2-1, dando mais liberdade para ele ali no lado esquerdo, né, não tendo tanta obrigação de marcar, porque a gente sabe que com a bola no pé é o jogador mais diferente que o Vasco tem, é o jogador mais habilidoso. Então eu acho que chegou agora o momento de testar. Tudo que o Maurício Barbieri pensou no Vasco, deu errado. Né, os 3 volantes, os 3 atacantes, por que não tentar uma outra maneira de jogar e agora colocar o Orediano? Porque, irmão, é como o Paulo Brax falou, vamos olhar internamente pro que a gente tem e tentar outras alternativas. Porque se você chegar, né, tem 9 dias para treinar, para encarar o Flamengo, e você chegar lá com Galaça, Barros, Jair, Peck, Teixeira e Pedro Raul, meu irmão,
Aí não dá pra mim, né? Eu quero saber o que você acha aí da opinião do Mauro Galvão. Orediano tem que jogar? Não tem mais papo? Deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.